oração dentro da liturgia do 29º domingo do tempo comum. Nós iremos fazer missão particular, também enfatizar de oitavo dia de Alinho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que recebe o nome de Cristo. Diante do altar do Senhor nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Hoje, no texto do Evangelho, nosso Senhor afirma: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E nós queremos pedir perdão ao Senhor quando não damos a Deus aquilo que de fato é de Deus. Por isso, cantemos o pedido de perdão. De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que preparais uma armadilha? Mostrai a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Dai a Deus o que é de Deus. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Firmemos nossas cabeças, fechemos um instante nossos olhos e meditemos o que significa na nossa vida dar a Deus o que é de Deus. A liturgia do tempo comum, quase já ao final do tempo comum, nós estamos diante desse texto do Evangelho que nos fala sobre esse momento em que nosso Senhor é interrogado sobre pagar ou não pagar o imposto a César. É uma pergunta que é colocada não em qualquer momento da vida do Senhor, mas aqui nós estamos dentro da Semana Santa. É um momento, dentro dos momentos que nosso Senhor está ali em Jerusalém, em que ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser morto, mas também haverá de ressuscitar. Então essa pergunta é colocada
quase como que dentro do desfecho final da missão do Senhor. Não era uma pergunta qualquer. Muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo dentro do texto, dessa armadilha, porque diz o texto que os fariseus se prepararam a armadilha para o Senhor. Diz também que o Senhor entendeu que era uma armadilha, mas por que de fato era uma armadilha? Por que estavam utilizando essa pergunta para incriminar nosso Senhor? Então não é uma pergunta simples. Ora, o Messias, se fosse se manifestar, aquele que era o Messias, o povo esperava que devesse colocar o Império Romano para fora. É claro, então, que se Nosso Senhor era o Messias, ele deveria dizer claramente: não se deve pagar o imposto a César. Então, era uma palavra, uma pergunta, que colocava exatamente a identidade do Cristo para a multidão, para a população. Então, a pergunta era muito clara: ou Nosso Senhor dizia sim para pagar, ou dizia não. Se Nosso Senhor dissesse sim, ele não seria o Messias, porque o Messias não era para aceitar a dominação romana. Se ele dissesse não, então ele estaria dizendo que ele era o Messias. Mas se ele dissesse não, os fariseus iriam imediatamente aos representantes do Império Romano, ali para Pilatos, dizer que ele estava se colocando contra o Império Romano. Então aqui nós estamos numa armadilha, porque de fato os fariseus encontraram um modo de incriminar, de acusar Nosso Senhor diante das autoridades romanas. Mas se Nosso Senhor também dissesse sim, pode pagar, eles não precisariam levar a denúncia para as autoridades romanas, mas o povo entenderia claramente, segundo a compreensão que eles tinham do Messias, que aquele ali não era o Messias. Então, se Nosso Senhor dissesse sim, se complicava, e se dissesse não, também ele se complicava. Então, era uma armadilha. Mas é claro que Nosso Senhor também, ele falava claramente, em outros momentos falou claramente, que ele era o Messias. Ele poderia aqui responder claramente o que eles estavam querendo saber. E Nosso Senhor responde assim de uma forma enigmática, de uma forma assim misteriosa, de uma forma que você tem que ficar de uma forma assim misteriosa, que precisa entender o que eles estavam querendo dizer. Então, assim, a pergunta era de fato complicada, e Nosso Senhor, nós podemos pensar que Nosso Senhor estava fugindo da raia, não estava também querendo se comprometer com a resposta, mas em outros momentos, quando Nosso Senhor percebia claramente que os judeus não estavam querendo de fato aprender dele, mas apenas querendo complicá-lo ou atrapalhá-lo, Nosso Senhor também não respondia. Porque, uma outra vez, o Senhor pede para Nosso Senhor: o que a autoridade ensina essas coisas? Nosso Senhor foi e perguntou: me diga também o que a autoridade João Batista batizava. E eles ficaram sem saber o que dizer, porque se eles dissessem quem era com a autoridade de Deus, João Batista tinha dado testemunho dele, então ele diria: pois se é de Deus, por que vocês não me aceitam? Se ele dissesse não é de Deus, não é com a autoridade divina, que João Batista batizava, eles, os judeus, se complicavam na frente do povo, porque o povo aceitava João Batista como enviado de Deus. Então, eles não quiseram se comprometer. Diz o texto lá de Lucas, que eles pensando, refletindo, pensaram, mas não pensaram bem, a observação minha, disseram: não sabemos.
E nosso Senhor respondeu: pois eu também não respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Quer dizer, na verdade, eles não estavam querendo se comprometer com Cristo, queriam apenas encontrar uma forma de colocá-lo dentro de uma armadilha para levá-lo à morte. Pois nosso Senhor, ao invés de responder sim ou não, deu uma resposta sábia que eles não esperavam. Pois já há uma imagem de César na moeda, pois é a César que é de César e é a Deus que é de Deus. Nosso Senhor não respondeu sim não que eles queriam, que pensavam que só existia aquela maneira de pensar. Eles não contaram com a sabedoria do Cristo de perceber o que estava acontecendo e de encontrar uma resposta sábia sobre a questão. Então nós temos aqui a pressão de grupos diante de nosso Senhor, querendo intimidá-lo, calá-lo, fazer recuar diante de sua missão. E quantas vezes isto também acontece na nossa vida, por causa da pressão dos grupos, por causa das pressões políticas, as pessoas querem que a gente se intimide diante da verdade do Cristo que a gente tem que anunciar. E quantas vezes, infelizmente, nós nos acovardamos devido às pressões, às armadilhas que são colocadas, e que muitas vezes a gente, de uma forma ingênua, cai nas armadilhas que os grupos da sociedade vão elaborando. Então nosso Senhor, de fato, Ele não disse não pagar ou pagar. Ele colocou uma pergunta para se responder, para se imaginar o que ele de fato se deveria fazer. Mas depois os judeus, diante de Pilatos, foram dizer de uma forma falsa que nosso Senhor estava dizendo para não se pagar o imposto a César. Nosso Senhor não disse isso, mas eles acusavam nosso Senhor diante de Pilatos que ele estava se colocando contra o império de César. Isso aqui para nós é muito importante, porque aqui coloca a dimensão política do Senhor, coloca para nós também qual que deve ser a nossa posição política, porque vocês prestem bem atenção, o império de César era que dominava ali aquela região, os judeus, era uma questão decisiva sobre a questão política, e nosso Senhor parece responder de uma forma que não correspondia aos interesses políticos daquelas pessoas que estavam desejando a luta armada. Nosso Senhor se parecia mais um alienado, porque na verdade é isso, gente. A proposta do nosso Senhor no Evangelho muitas vezes vai ser vista como alienada para o próprio povo, mas também para os dias de hoje, que as pessoas querem forçar Jesus Cristo a dizer uma coisa que não está dita no Evangelho. Então, pegaram essa situação para acusar nosso Senhor diante de Pilatos. Mas na verdade o problema dos judeus é que os judeus não aceitavam Cristo como Filho de Deus, não aceitavam como Messias. O problema dos judeus, dos fariseus, é que eles não tinham fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas para Pilatos ele era o Messias, se não era o Messias, isso tanto pouco importava, se era Filho de Deus. Isso era o problema da fé dos judeus. Eles tinham que encontrar um motivo para, dentro da sociedade política, incriminar nosso Senhor. Então eles tiveram que fabricar um argumento para poder levar nosso Senhor à morte. Eles não mediram esforços, eles não mediram raciocínios. É importante a gente ver aqui a maquinação da inteligência humana para levar nosso Senhor à morte. E quando a inteligência humana quer maquinar, pensando que é sábia, ela leva de fato as pessoas à morte, achando que é muito inteligente. Então, quando Pilatos vai dizer que não viu nenhum motivo para condenar aquele homem, os fariseus se revoltam e se rebelam. Se você solta esse homem,
você não é amigo de César. E Pilatos sabia muito bem o que significava aquela palavra dos judeus. Diante daquela situação, podia custar a cabeça dele, porque se ele fosse apresentado diante de César como uma pessoa que não era sua amiga, ele poderia ser levado também à morte. Então ali já era uma outra situação, ou aquele nome morria, ou a cabeça dele rolava. Mas o que a gente vê então é que os judeus acusavam Nosso Senhor de subversão política, mas quem fazia subversão política eram os próprios judeus, no momento que encurralou o próprio Pilatos. Então eles acusavam Nosso Senhor daquilo que eles faziam. Eles acusavam Nosso Senhor dos erros que eles mesmos estavam cometendo. Essa situação que nós temos aqui de acusar o Cristo daquilo que eles estavam fazendo é algo que se repete na política do mundo de hoje. As pessoas acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. Nós podemos tomar aqui a grande orientação de Lenin, comunista, ideólogo, e quem levou a Revolução Comunista na União Soviética à frente. Ele dizia: acusem os inimigos daquilo que nós fazemos. E nós podemos também tomar um outro pensador, que eu gosto de repetir, Maquiavel. Quando se disser uma verdade, jogue um monte de mentira por cima, porque depois ninguém mais vai ver onde é que a verdade está. A mentira e a acusação dos próprios crimes, gente, é a orientação da política de hoje. E muitas vezes nós nos deixamos levar só por propaganda e não vamos atrás de fato de como Jesus Cristo fez, de uma forma sábia e inteligente, ver o que está por trás da malícia de tantos que querem simplesmente fazer, não só para Jesus Cristo, mas para todo o Brasil, uma grande e verdadeira armadilha. Os ingênuos e os tolos que sigam em frente. Agora, que nós católicos deveríamos pensar bem, de não sermos simplesmente ingênuos e máximas de manobra, como muitas vezes a Revolução Comunista fizeram lá com os seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. E vamos se batizar. Já lá comigo. Como é o nome da jovem? Dá uma salva de palmas para a nossa vida italiana. Aqui tem duas jovens que participam da comunidade do trabalho. Como é o nome do seu nome? Dá uma salva de palmas para eles que estão ali. E aqui, jovem, como é o seu nome? Jorge, Sanilson. Sérgio, tudo bem, Jorge? Bem-vindo para nós. Maiara, bem-vindo para nós. E essa princesa, qual é o seu nome? Bem-vinda, Gisane, para nós. Bem-vindo, André, de nós, bem-vindo. Nazaré. Bem-vindo, Nazaré, de nós. Bem-vindo, Gabriel, de nós, bem-vindo.
gostaria de dizer que essa apresentação não é uma exigência minha, é do Cristo. Cristo sempre pede que a gente faça essa apresentação e que eu acho muito oportuna para a comunidade conhecer e ver os novos cristãos, como também é muito possível favorecer essa aproximação das famílias com nós à igreja. Também queria convidar o Arthur, já que tem parabéns para o Arthur, mas assim quer de novo, Arthur precisa nos ajuda muito na comunidade, pessoas, como a gente vê no texto, educador de música, tantas coisas que nós temos a registrar no Arthur. Arthur, muito obrigado pela presença, pela amizade, pelo apoio, pelo serviço, pelo testemunho. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e os seus projetos. Você deve parabéns ao Arthur. Amém. Sem paz, que nos acompanha.